Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história incrível. A história de um filme que mudou simplesmente tudo. E olha, é um filme mudo de 1903 com só 12 minutinhos de duração. Mas foi ele que praticamente inventou a linguagem do cinema de ação que a gente conhece hoje. Vamos entender como é que isso aconteceu? Agora tenta imaginar a cena. A gente está numa sala de cinema lá em 1903. A tela se ilumina e na cena final, um bandido olha bem para a câmera, aponta a arma e atira. O pânico na sala foi real, as pessoas se abaixavam, gritavam, achavam que o tiro era de verdade. Ninguém nunca tinha visto nada parecido. Era muito mais que um filme, era uma experiência, sabe? E essa cena, que ficou icônica, é só a ponta do iceberg do que esse filme representa. Fica então a grande pergunta, né? Como é que uma produção tão curta, tão antiga, conseguiu criar um impacto desses, a ponto de redefinir o que o cinema podia ser? Para responder isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender o mundo em que esse filme surgiu. Para a gente ter uma noção real do tamanho do impacto de O Grande Roubo do Trem, primeiro a gente precisa dar uma espiada em como era o cinema antes dele. E olha, era um mundo visualmente bem diferente do que a gente está acostumado. Pensa assim, ó. Os primeiros filmes eram basicamente fotografias em movimento. A câmera ficava lá paradona num lugar e filmava uma única coisa acontecendo. Um trem chegando na estação, operários saindo da fábrica. Eram mais umas curiosidades, uma novidade da tecnologia. Mas eles não contavam uma história com começo, meio e fim. E aqui a gente vê a revolução lado a lado. De um lado, cinema de antes, uma cena só, câmera parada, um evento isolado. Do outro, o que o diretor Edwin S. Porter fez. Várias cenas, ação que se move de um lugar para o outro e, o mais importante, uma história completa, com lógica. Foi um salto gigantesco para a sétima arte. O diretor, esse tal de Edwin S. Porter, ele percebeu um problema. O cinema era uma novidade e tanto, mas para sobreviver, para se tornar algo mais, precisava evoluir. Precisava aprender a contar histórias de verdade. E aqui está o conceito-chave que ele ajudou a criar: o cinema narrativo. A ideia de que era possível usar em edição os cortes, a sequência de cenas, não só para mostrar uma coisa, mas para contar uma coisa. Para criar um universo com personagens, com conflito, com tensão e com um final. Foi exatamente isso que O Grande Roubo do Trem mostrou para uma plateia enorme pela primeira vez. E a grande sacada aqui foi que a própria história do filme serviu de desculpa perfeita para testar todas essas ideias novas. Um assalto a um trem era o cenário ideal para toda a ação e a narrativa que o Porter queria construir. Dá uma olhada nessa estrutura. É impressionantemente moderna. Primeiro, a preparação. Depois, o assalto em si. Aí vem a perseguição. E, por fim, o confronto final. Isso é basicamente o DNA de quase todo filme de assalto ou de ação que veio depois dele. Ele criou um esqueleto narrativo, um modelo claro e emocionante que o público conseguia acompanhar sem dificuldade nenhuma. Tenta imaginar o que isso significou para quem estava assistindo. A plateia não estava mais presa a um único lugar. A história começava na estação, ia para os trilhos, entrava no trem, depois ia para a floresta e acabava num tiroteio. A narrativa viajava e o público ia junto. Foi a primeira vez que o cinema realmente transportou as pessoas para dentro da história. E para conseguir fazer tudo isso, o Porter meio que inventou, ou pelo menos popularizou, uma nova linguagem. A edição deixou de ser só um jeito de colar pedaços de filme. Ela passou a criar ritmo, a criar sentido. A tal da ação paralela, quando ele corta da fuga dos bandidos para mostrar o grupo de perseguição se formando, isso foi revolucionário. É o bisavô de toda a cena de perseguição que a gente vê hoje em dia. Então, o ponto principal é este. O filme não foi só um sucesso. Ele foi um verdadeiro divisor de águas. O impacto dele foi tão grande que definiu o rumo que o cinema ia tomar nas décadas seguintes. O legado do filme é simplesmente imenso. Ele praticamente fundou o gênero de faroeste no cinema. Estabeleceu técnicas de edição e de ação que viraram o padrão da indústria. E foi um sucesso de bilheteria tão absurdo que provou que existia um mercado gigante para filmes que contavam histórias. Isso inspirou toda uma nova geração de diretores a pegar essas ideias e levar ainda mais longe. E talvez esse seja o legado mais importante de todos. O Grande Roubo do Trem mudou a percepção do que o cinema era. Deixou de ser só uma máquina que gravava a realidade para se tornar uma máquina de construir novos mundos, de criar emoções e de contar histórias que ficariam para sempre na memória. Pode parecer uma afirmação ousada, mas não é exagero não. Se a gente tivesse que escolher um ano, um momento exato em que o cinema descobriu de verdade a sua vocação de contador de histórias, esse ano seria 1903. E o grande catalisador de tudo isso foi esse filminho de 12 minutos.
Então, da próxima vez que alguém estiver vendo um filmaço de ação, superprodução, vale a pena lembrar que as raízes dele estão lá, humildes, em 1903. A linguagem que hoje parece tão óbvia foi inventada ali. Isso deixa a gente com uma pergunta, né? Depois de mais de um século de inovações, qual será o próximo grande salto que vai, de novo, redefinir o jeito que a gente conta histórias nas telas?